Uma paixão proibida. O ano era 1962 e o mundo passava por mudanças rápidas, mas, no sul dos Estados Unidos, as coisas pareciam ainda paradas no tempo. Em uma cidadezinha do Alabama, onde o preconceito era quase uma lei, Margot Turner, filha do homem mais rico da região, vivia uma vida que muitos julgavam perfeita. Ela era jovem, bonita e vivia em uma casa grande, cercada pelo luxo e pela segurança que o dinheiro de seu pai podia comprar. No entanto, Margot se sentia prisioneira. A pressão para agir conforme as expectativas da sociedade, da família e das tradições pesava sobre seus ombros, deixando-a sufocada. Tudo mudou em uma manhã de junho, quando Margot, ao caminhar distraída pelo centro da cidade, avistou David Green pela primeira vez. Ele era um jovem negro de fala tranquila e olhar intenso, que acabara de voltar à cidade depois de servir ao exército em missões no exterior. David carregava a postura orgulhosa de alguém que havia visto o mundo além das fronteiras daquela cidade. Margot ficou intrigada ao vê-lo. Era raro alguém como ele caminhar com tanta confiança em uma cidade onde olhares desconfiados seguiam cada movimento de qualquer pessoa que fosse diferente. Eles se esbarraram por acaso uma tarde, quando Margot visitava uma livraria modesta, na parte da cidade onde seu pai jamais imaginaria que ela pisasse. Estava distraída olhando para os livros e, ao se virar, deparou-se com David, segurando um exemplar de um romance de James Baldwin. Seus olhos se encontraram e ela se sentiu vulnerável, como se ele pudesse enxergar através das camadas de comportamentos e sorrisos educados que aprendera a exibir. David percebeu a curiosidade nos olhos dela e um sorriso tímido se formou em seu rosto. Eles começaram a conversar, a princípio sobre os livros que ambos gostavam, mas logo a conversa se aprofundou. Margot nunca conhecera alguém como David, alguém que não se deixava limitar pelos preconceitos daquela sociedade, que falava com paixão sobre justiça, liberdade e igualdade. Cada encontro era como uma faísca acesa, incendiando um lado de Margot que ela nem sabia que existia. O mundo parecia diferente quando eles estavam juntos, como se, ao lado dele, as divisões e regras da cidade fossem irrelevantes. Mas, ao mesmo tempo, o amor deles era perigoso. Eles se encontravam em locais escondidos, longe de olhares suspeitos, conscientes de que a sociedade em que viviam jamais aceitaria aquele relacionamento. Para Margot, o desafio maior vinha de casa. Seu pai, o senhor. Turner era um homem inflexível e conhecido por seu racismo. Em sua mente, Margot deveria casar com alguém de status semelhante e jamais pensar em se envolver com um homem negro. Mas para Margot, agora, a ideia de um casamento arranjado parecia insuportável. Ela só queria David. À medida que os meses passavam, o relacionamento entre Margot e David se aprofundava. Eles falavam sobre deixar a cidade juntos, fugir para um lugar onde pudessem viver em paz, sem precisar esconder seu amor. Mas Margot sabia que fugir significaria perder tudo: sua família, seu conforto, o mundo que conhecia. Mesmo assim, o amor por David a tornava mais corajosa a cada dia. Ela começou a questionar as convicções em que fora criada e a enxergar o quão limitante era o preconceito de sua sociedade. Um dia, porém, tudo mudou. Alguém os viu juntos e, em questão de horas, a fofoca se espalhou. O Sr. Turner ficou furioso ao saber do relacionamento de sua filha e, em um acesso de raiva, ameaçou deserdá-la e fazer o que fosse necessário para manter a honra da família. Ele confrontou Margot, dizendo que jamais aceitaria que a filha tivesse um relacionamento com um homem negro e que, se ela escolhesse esse caminho, estaria morta para a família. O coração de Margot se partiu.
Ela sabia que, ao escolher David, enfrentaria não apenas a rejeição de sua família, mas também a hostilidade de toda a cidade. Os vizinhos cochichavam quando ela passava, amigos de infância se afastaram e as portas antes abertas se fecharam. Margot enfrentava uma escolha que parecia impossível: viver uma vida segura, mas vazia, ou abraçar o amor que a fazia sentir-se viva, enfrentando o risco de perder tudo. Certa noite, ao se encontrar com David pela última vez, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Ele a segurou pelas mãos, prometendo que a amaria sempre, não importando o que o futuro trouxesse. Naquele instante, Margot percebeu que, embora amasse David com todo o seu coração, a pressão da sociedade, a família e a vida que lhe haviam sido impostas eram forças poderosas demais para que ela pudesse suportar sozinha. Eles se despediram sob a lua, em um prado nos arredores da cidade. Com um último beijo, Margot se afastou, sabendo que aquele amor tão verdadeiro e tão intenso teria que viver apenas em sua memória. David partiu da cidade pouco depois, e Margot, resignada, seguiu o caminho que lhe fora imposto. Casou-se com um homem aprovado pela família e viveu uma vida de aparências, mas sempre carregando consigo a lembrança de David. Anos depois, já mais velha, ao ler sobre os avanços nos direitos civis, Margot ainda se lembrava dele, do olhar intenso e dos sonhos de liberdade. Ela sabia que, em algum lugar, David também a lembraria, como um amor que transcendeu o tempo e o preconceito, mas que foi tragicamente sufocado pela intolerância de uma época que não estava preparada para um amor tão corajoso.